Controle suas vendas no Excel passo a passo, aula 4. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao sistema que estamos desenvolvendo passo a passo para controlar as nossas vendas no Excel. Então vou chamar aqui o nosso formulário e vamos observar aqui o que aprendemos até o momento. Aprendemos até o momento a inserir um formulário, a trabalhar com controle multipágina, onde me permite que eu trabalhe com várias páginas dentro de um único form. Eu tenho aqui minha aba início, a nossa aba cadastro, onde aprendemos na aula passada a fazer um cadastro, e a nossa aba consulta, onde aprendemos já pesquisar por par do nome. Observe, ó. Ao digitar algo que contém dentro da minha text box, ele vai estar buscando de acordo com o que eu tiver digitado. Observe aí, ó. Então, o que é que vamos estar aprendendo basicamente na aula de hoje? Vamos trabalhar mais ainda a nossa parte da interface do nosso sistema, como também o carregamento das nossas combo box. E vamos trabalhar com essa aba aqui de consulta, possivelmente para trabalhar ela utilizando para verificar a quantidade de estoque mínimo. E vamos inserir um form, possivelmente. Para quê? Para que a gente possa estar dando saída dos materiais do nosso estoque. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos lá. A primeira coisa que vamos estar fazendo aqui, observe, ó. Observe que a minha combo box marca não traz informação alguma, como também a combo box medidas. Então vamos carregar as mesmas de forma dinâmica. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com algum arquivo que já está criado e a gente quer automatizar o mesmo, ou seja, a gente pega aquele trabalho já em andamento. O que é que eu lhe sugiro fazer aqui? Observe, ó. No meu caso, eu vou selecionar, por exemplo, toda a informação aqui da minha coluna C, vou dar o Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl O, para quê? Para inserir uma planilha em branco. Observe o que é que eu vou estar fazendo aqui para que você entenda o raciocínio. Pressionei aqui a tecla Ctrl O para adicionar uma nova planilha e eu estou copiando a informação da minha coluna C para colar nessa nova planilha. Para quê? Para fazer uma limpa. Vou dar aqui o meu Ctrl V, vou dar uma limpa e trazer apenas informações únicas a nossa combo box CMB marca. E o que eu vou fazer aqui para que você entenda? Ó. Observe, ó. Vou vir aqui na minha guia dados. Na guia dados eu vou ter a opção de remover os dados duplicados, ó. Observe, ó. Observe aqui esta opção, ó, super interessante do próprio Excel, ó. Remover duplicados. Remove as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Bom, no meu caso eu só tenho uma única coluna, então não há necessidade de eu ficar selecionando vários itens para distinguir qual coluna vai ser o meu parâmetro. Então é bem simples, ó. Vou simplesmente clicar aqui na minha guia dados. Vou clicar aqui em remover duplicadas e observe, ó. Vai me aparecer essa janelinha. Como eu só tenho uma única coluna, então é a única que eu vou utilizar como critério. Então tudo que estiver dentro dessa coluna marca, que é o meu cabeçalho, tudo que estiver dentro dessa coluna que tem como cabeçalho marca, se tiver algum dado repetido, ele vai estar removendo. Então vou simplesmente dar aqui um OK. E observe, ó. Observe que rapidamente o Excel removeu aqui, ó, 87 valores duplicados encontrados e removidos, 12 valores exclusivos restantes. Então são esses 12 valores que eu vou entender que são as minhas informações que deve ter na minha base de dados. Se observarmos aqui, eu tenho um tracinho que apenas coloquei para não deixar a célula vazia e também vou remover esse X. Então na realidade eu vou trabalhar apenas com esses dados. Por que eu fiz uma planilha em branco? Apenas para separar essas informações. Eu poderia obviamente ter utilizado a própria planilha lá que eu estou trabalhando. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Simplesmente eu vou copiar essas informações e vou levar lá para a minha coluna, onde eu vou trabalhar com esses dados. Então, aqui na minha guia conf, observe, aqui nessa minha guia conf, vou clicar sobre ela e vou simplesmente colar essas informações aqui, ó. Perfeito? Então tá aí, ó. Então, essas são as marcas que eu quero que apareçam dentro da minha combo box. Detalhe, tudo que eu colocar abaixo da minha última linha preenchida também vai estar aparecendo lá, beleza? Então deixa eu só dar um zoom aqui para que você possa ver melhor quais são as marcas que nesse momento vão estar sendo carregadas na minha combo box. Então vou só destacar aqui o meu cabeçalho só para que fique nítido quem é o onde começa o cabeçalho e as demais linhas preenchidas. A mesma coisa eu devo fazer para as medidas. Então observe, ó. Se eu vir aqui na minha coluna, ó, vou aqui na minha coluna BD, vou aqui em medidas, vou dar o Ctrl C e se eu vier diretamente na minha guia conf e aplicar a mesma colagem, ó, vou dar o Ctrl V, colei
E se eu vim aqui, ó, na guia dados, ó, se eu vier na guia dados, remover duplicadas, perdão, na minha guia dados, vou clicar aqui em remover duplicados, havia clicado em validação de dados, observe aqui que ele me faz uma pergunta, ó. O Excel detectou que eu tenho mais informações além do que eu selecionei. E aí ele faz a seguinte pergunta, ó. O que você deseja fazer? Expandir a seleção, que pré-definidamente é o que ele está me sugerindo, já está marcado, ou continuar com a seleção atual? Bom, no meu caso eu só quero remover as duplicadas da coluna que eu acabei de inserir. Então eu vou desmarcar essa pré-definição e vou marcar essa opção abaixo, ó. Continuar com a seleção atual. Então vou marcar mesmo e vou clicar aqui em remover duplicadas, ó. Observe que ele está me passando apenas a coluna medidas, que é a coluna que eu estou com ela selecionada, e vou dar um OK. Então observe, ó, encontrou 134 valores duplicados e removidos, e apenas 15 valores exclusivos. Então são exatamente esses valores exclusivos que eu quero ter na minha base de dados. Se observarmos, eu tenho aqui algumas informações a mais, apenas coloquei como teste, ó. Então deixa eu apagar esse tracinho aqui também, e agora eu vou só simplesmente arrastar aqui, ó. Lembrando que se tiver algum caractere diferente, ele vai entender que são dados únicos, beleza? Então mesmo que você olhe aqui e ache, esse daqui é igual àquele outro. Bom, se tiver uma letra qualquer, um espaço, ele vai entender que são dados distintos. Legal? Então já aprendemos aqui como remover dados duplicados. Isso é super interessante a você que começa um projeto, pega uma planilha que já está em andamento, ou seja, você não a padronizou para fazer tal ação. E aqui a gente está fazendo em andamento um projeto, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer agora com essas informações? Simplesmente eu vou fazer com que elas sejam carregadas aqui, através de quando eu inicializar esse formulário, elas apareçam para que eu possa estar selecionando aqui a marca e as medidas. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, ó. Vou descarregar aqui o meu formulário, clicando no X. Vou na minha guia desenvolvedor Visual Basic. Se você preferir, pressione aí o atalho Alt mais F11. Observe, ó. Então, desenvolvedor Visual Basic. Bom, ao acessar aqui o nosso Visual Basic, eu estou no nosso Visual Basic Edit, a plataforma por onde eu manipulo a linguagem VBA. Então vamos lá, vou aqui na minha guia Exibir, meu Project Explorer. E está aqui o formulário que eu estou trabalhando nesse momento, ó, o FRM principal. E o que eu quero que você entenda? Bom, novamente vamos trabalhar com o Code Name, que é aquele nome de batismo dos meus objetos, das plantas. Então eu vou trabalhar aqui com a minha guia Conf, ó, que nada mais é do que essa guia. Se eu clicar nesse símbolo do Excel, eu retorno para a planilha, ó. Então aqui na minha guia Conf, observe, ó, na minha guia Conf, se eu clicar nela, eu vou ver a minha coluna, as minhas duas primeiras colunas, a coluna A e a B. Na minha coluna A eu tenho as marcas, na B as minhas unidades de medidas. Então o que eu quero que você entenda, eu vou trabalhar aqui com Code Name, que nada mais é do que o nome de batismo aqui das nossas plantas. Lembrando que dessa forma a gente evita algumas dores de cabeça, como por exemplo, o usuário mudou o nome da planilha, como mudou a posição, afeta o nosso código. Então dessa forma que a gente vai fazer aqui, a gente se previne com relação a essa situação, beleza? Então vamos lá, ó. Quando eu me orientar aqui a planilha 3, eu estou me referindo à minha guia Conf. Tudo isso é o que você deve entender, beleza? Então vamos lá, a FRM principal. Vou expandir aqui o mesmo, dei um duplo clique nele. E nessa aba aqui, na aba Cadastro, observe, ó, eu tenho aqui a Combo Box marca. Vou clicar aqui em propriedades, está aqui a minha CMB marca, que é o nome do meu objeto. Eu tenho também aqui a CMB medidas, que é o nome da minha outra Combo Box, ó. E eu vou fazer o que? Eu vou trabalhar com a propriedade add-item, ou seja, adicionar itens para dentro dessa box de forma dinâmica. Então vamos lá, ó. Então, duplo clique aqui no meu formulário, em qualquer parte do mesmo. Observe que eu estou dentro do evento Initialize, ou seja, quando ele inicializar, ele vai executar uma ação. E a ação será de quê? De carregar essas combo box. Então eu poderia programar diretamente dentro desse próprio evento, mas no meu caso, para ficar uma coisa mais organizada, a gente vai fazer fora e apenas chamar a rotina no evento Initialize do meu form. Então vamos lá, ó. Eu coloco a minha sub e o nome que eu bem entender a minha rotina, beleza? Então eu vou chamar ela de carrega underline marca ou marcas, como preferir, e vou dar um enter. Então as minhas marcas estão na minha coluna A. Se eu exibir aqui, ó, exibir as minhas barras de fórmulas, de títulos, observarmos, eu estou me orientando à nossa coluna A, perfeito? Ou seja, a minha primeira coluna. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó?
Primeira coisa, eu vou dizer que a minha variável linha, ela tem que partir de um valor. Então, ela vai partir da minha primeira linha preenchida pós-cabeçalho. Então, se observarmos a minha primeira linha preenchida pós-cabeçalho, é a minha linha de número 2. Então, entendido isso, o que é que eu vou dizer para a minha linha? Que ela parte de 2. Se eu quiser saber se essa variável está declarada ou não, basta eu selecionar a mesma, clicar aqui em definição e observe que ela está lá no topo do meu projeto declarada. Lembre-se que quando eu faço dessa forma, eu consigo manipular uma única variável declarada uma única vez dentro de vários privates. Então, se eu clicar nela e clicar em última posição, retornei para onde eu estava. Então, vamos lá, ó, do until, ou seja, faça até o que? A minha .cells. Um detalhe, observe que ele não autocompletou. Por quê? Porque eu ainda não estou trabalhando com a estrutura with. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos automatizar aqui o nosso código, ó. Vou sair aqui do comando, vai dar um errozinho. E vamos começar com a estrutura with. E o meu planilha 3. Se não me falhar a memória, é isso, ó. Vamos só dar uma olhadinha aqui se é isso mesmo. A minha guia conf, observe, é a planilha 3, ó. O nome do meu objeto. Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? With, que quer dizer com minha planilha 3, do until, faça até, na minha cells, observe que eu utilizei agora o ponto, e agora ele vai me auxiliando, ó. Ponto cells, abro o meu parênteses, na minha variável linha, que parte 2, em qual coluna eu quero buscar a informação. Qual coluna, na realidade, eu vou utilizar como critério? Eu vou utilizar a própria coluna 1, que é a coluna que tem os dados. E fecho o meu parênteses. Eu vou verificar isso aí, se ele é igual a vazio. Ou seja, enquanto ele não for igual a vazio, ele vai percorrendo. E ao ir percorrendo tudo que ele encontrar no meio do caminho, eu quero estar adicionando na minha combo box. E como é que eu adiciono? Ó? Mi. Ponto. Vamos colocar aqui o nosso mi.cmb marca. Ponto. add item, ou seja, eu vou adicionar itens para dentro dessa combo box. E que itens são esses? Observe que ele me pede aqui, ó, pival index e o pival item e o pival index. Então, o que seria isso? Ó? Ponto cells, abro meu parênteses, na minha variável linha. E qual é a coluna que eu quero carregar para dentro dessa combo box? A coluna 1, porque é nela que contém as marcas. E coloco o número 1. Simples assim, ó. E aí, o que é que eu devo fazer agora? Bom, se eu não incrementar essa variável linha, ele só vai carregar a informação da linha de número 2. Como eu tenho dados além da minha linha de número 2 e também não quero ficar preso no loop infinito, eu simplesmente vou incrementar a minha variável. Ó. Ela vai ser igual à própria, mais 1. E por último, eu vou colocar o meu loop para fechar essa estrutura aqui do until. Ó. Então esse loop pertence a essa estrutura aqui do until. E claro, vou ter que fechar a estrutura with. Então, após o meu loop, vou dar o enter e vou colocar o meu end with. Legal? Feito isso, já está pronta a nossa rotina. Ó. Se eu selecionar aqui, ó, Ctrl C, colocar aqui o meu call, observe que eu estou dentro do evento initialize do meu user form, ou seja, quando ele inicializar, já executa essa ação. Então, call, o nome da minha rotina havia colado, copiado, colei e vamos chamar o form. Ó. Chamei o form. Se eu vim aqui em cadastro, se observarmos, ó, lá está as nossas marcas, ó. Observe, ó. Legal? E se eu colocar uma marca a mais? Bom, se eu colocar uma marca a mais, o que vai acontecer? Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou botar qualquer informação aqui, ó. Se eu for lá chamar novamente o nosso formulário, observe, ó. A informação a mais que eu acabei de colocar está lá dentro da minha combo box, ou seja, ela é dinâmica. Um detalhe, se você quiser padronizar de forma que ela possa estar organizando de forma alfabética, eu aconselho a você que você venha aqui, transforme isso aqui possivelmente em uma tabela e faça da seguinte forma. Observe, ó, se eu vir aqui, ó, selecionar esse intervalo, página inicial, perdão, vou clicar aqui na minha guia, inserir e vou estar formatando isso aqui como tabela, ó. Tabela. Vou dar um OK. E agora eu posso aplicar aqui um filtro, ó. Classificar de A a Z. Por que que eu não simplesmente coloquei um filtro único? Porque possivelmente se eu fizer dessa forma, quando eu classificar uma coluna, possivelmente a segunda coluna do lado vai acompanhar. E não é isso que eu quero. Beleza? Então, essa tabela, essa coluna tem uma tabela. Essa daqui é interessante que eu também faça uma segunda tabela somente para essa. Assim eu consigo classificar de forma individual cada uma das mesmas. Se eu quiser apagar essa informação, se eu tiver dados paralelos um ao outro, eu não posso simplesmente selecionar e dar um Ctrl menos, porque eu vou estar apagando os dados da outra coluna. Então, o ideal é que eu selecione a minha célula, como eu estou nesse momento,
clique sobre ela, com o botão direito, excluir. Observe, ó, excluir coluna da tabela ou linha da tabela. Eu quero excluir a linha da tabela. Ou seja, eu vou excluir apenas a célula que faz parte dessa tabela. Não vou estar excluindo a informação da tabela ao lado. Ó. Então, vou também transformar isso aqui em tabela. Ó. Inserir. Também vou transformar aqui como tabela. Dê um OK. E observe, ó, vou só aplicar aqui essa formatação a mesma. Ó. Legal? Perfeito? Então, entendido isso, vamos fazer agora o carregamento da coluna B para dentro do nosso objeto. Ó, se eu chamar ele aqui, se você observarmos, eu só tenho dados da minha marca. Observe que aquele dado que foi excluído não aparece mais. E se eu vir aqui na minha aba medidas, ele ainda não tem dados. Então vamos lá, o que é que eu devo fazer aqui? Ó? Bom, agora eu vou clicar na minha guia desenvolvedor, Visual Basic, eu quero as informações da minha coluna 2, que é aquela coluna B. Eu quero carregar as minhas medidas. Então, basta eu copiar essa estrutura, Ctrl C, dar um Ctrl V e fazer algumas mudanças. Ó. Aqui eu quero carregar as medidas. Lembrando que o VBA não permite que eu tenha mais de uma rotina com o mesmo nome. Então, aqui vai ser carregar medidas. Bom, as informações começam também a parte da minha linha 2, da minha planilha 3, até OK. Aqui eu altero para 2, porque eu quero buscar os dados na minha segunda coluna. E quero carregar os dados da minha segunda coluna para dentro da minha combo box CMB medida, se não me falha a memória. Ó. Tá lá. Observe que a inicial ficou em maiúsculo, isso quer dizer o que? Que ele reconheceu o nome do objeto. Digitei de forma correta. Ó. Então, se eu simplesmente agora selecionar o nome dessa rotina, Ctrl C, vim aqui, ó, Call, que é o nome da minha chamada, e colar a minha rotina dentro do evento Initialize do meu form, você já sabe perfeitamente o que, vai acontecer. Ó. Se eu vim agora, eu posso selecionar aqui a marca, posso vir aqui selecionar a unidade de medida que eu queiro. Ó. Legal? E agora eu posso prosseguir com o meu cadastro. Ó. Vamos botar aqui alguma informação. Ó. Quantidade mínima, quantidade estoque, vou colocar aqui um número, valor unitário. Se eu clicar aqui no meu salvar, sim. Observe, cliente cadastro realizado com sucesso, dou um OK e apagou os dados, ó. Observe, ó. Legal? Então, o que a gente vai fazer agora? Se observarmos, eu estou por enquanto só navegando, utilizando aqui a própria aba do meu controle multipage. Lembrando que se eu quiser desativar, e é o que eu vou estar fazendo, via código, como é que eu faço isso? Ó? Simplesmente eu posso colocar aqui, ó, mi.multipage1.style, ou seja, o estilo que eu vou estar visualizando mesmo, vou colocar igual. E observe que eu tenho 3 opções, ó. A opção Style Buttons, o estilo None e o estilo Tabs. Então, o Buttons, como o próprio nome já sugere, vamos selecionar o mesmo só para que você veja, ó. Vou apagar esse igual, colocar novamente para que ele autocomplete, ó. Buttons. Se eu selecionar Buttons, vamos ver como é que ele fica, ó. Ele fica com a aparência de botões, ó. O que vai mudar? Muda só a aparência. Observe que ele vai ter a mesma lógica, ó. No entanto, eu não quero utilizar isso aqui como navegador. Não quero ficar navegando através dessas cabeçalhos do meu controle multipage, ó. Se eu vim aqui apagar e colocar igual Tabs era o recurso que tinha até o momento, perfeito? Ou seja, aquele recurso lá padrão da minha multipage. Então, se eu colocar igual a None, que é o que me sobrou, observe, ó. Aparentemente eu não tenho mais o controle multipage. Se você observar, eu não tenho mais, eu tô com ele visível aí, só que eu não consigo mais me movimentar utilizando seus cabeçalhos. Então dá aquela aparência como se não tivesse nada no meu formulário, mas eu posso lhe garantir que ele está aí. Beleza? Tanto é que se eu vim aqui, ó, mudar de 0 para 1, você sabe perfeitamente que vai carregar minha segunda página. Então se eu executar, observe que ele voltou a aparecer. Ou seja, ele já estava aparecendo, só que eu estava naquela aba que não tem nada, então dá aquela aparência como se não houvesse nada. No entanto, eu não consigo sair dessa página e ir para outra, dessa forma. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Simplesmente eu vou criar botões. Então vou manter aqui o valor 0, porque eu sempre quero que carregue aqui aquela minha aba inicial, que eu ainda vou colocar uma imagem de fundo. E eu quero me navegar no meu controle multipage através dos meus botões. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe, ó. Primeiro, fica uma dica, eu não aconselho a você, observe o que eu vou fazer aqui, ó, propriedades, não aconselho a você a desabilitar esses cabeçalhos via propriedade. Por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando aqui dentro do próprio desenvolvimento do sistema, vai afetar o mesmo.
E fica também um detalhe, como é que eu moveria isso daqui, ó. Observe, ó. Para que você entenda uma coisa. As páginas, elas são meio que independentes, ou seja, ó, se eu estou aqui na minha aba consulta, eu tenho acesso às propriedades da page 3, ó. Se eu vier para cadastro, eu tenho acesso às propriedades da page 2. Se eu vier para a aba início, eu tenho acesso às propriedades da page 1. E aí você pode estar se perguntando, e como é que eu configuro esse objeto em geral? Fica esse detalhe, ó. Eu tenho que vir aqui nessa caixinha e selecionar o controle mãe, vamos dizer assim, ó, que é o meu multipage. O multipage é o controle em geral. Essas pages, que são as páginas, elas são meio que individuais, observe, ó. Então, é como se eu tivesse um controle com 3 objetos independentes, ó. Então, se eu quero configurar ele por completo, eu utilizo aqui o objeto multipage. Eu só consigo manipular o mesmo através dessa caixinha. Eu não consigo selecionar ele e configurar diretamente nele, como eu faço clicando em qualquer um dos meus objetos com o botão direito e acessando as suas propriedades. Para que eu possa acessar o controle multipage, eu tenho que vir nessa caixinha, clico sobre ela e escolho o controle multipage. E aí sim eu vou conseguir visualizar as propriedades do controle multipage. Então observe, ó. Vim aqui, selecionei multipage e agora eu tenho acesso às suas propriedades. Então aqui aparece aqui o nome name, ó. Multipage. Agora sim, o que eu fizer aqui, eu estou configurando o controle multipage. E observe, ó, o meu style, ou seja, o meu estilo está como tabs, que é aquele padrão, ó. Então, se eu vier aqui, ó, mudar via propriedade, mudar para none, observe que ele some. Ou seja, fica inviável eu desenvolver alguma coisa nesse controle. Então, o interessante é que eu desabilite o meu estilo de como eu vou visualizar as minhas páginas somente via código. Eu não configuro diretamente aqui nas minhas propriedades, senão eu não vou conseguir manipular, mudar de página. Legal? Então, eu vou manter aqui o tabs, que é o padrão. Então, entendido isso, eu vou fazer o que? Exibir minha caixa de ferramentas. Vou trazer aqui botões para navegar entre as minhas páginas. Ó. Então, vou pegar aqui, ó, esse objeto, ó, o botão de comando. Cliquei sobre ele e vou desenhar aqui. Ó. Bom, com esse botão eu posso dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. Então, tá aqui o meu segundo botão. Vou só tentar reposicionar o mesmo aqui para o lado dele, do lado deste outro. Vou dar um Ctrl V e vou colar agora este outro botão, ó. Esse daqui, ó, se observarmos, é o Command Button 1. Esse daqui é o Command Button 2 e esse é o Command Button 3. Se eu executar o nosso formulário nesse momento, ele nada faz, ó. Então, o que é que eu quero fazer, ó? Bom, observe, ó. Primeira coisa, esse botãozinho aqui, como a ideia é sempre eu carregar a minha tela inicial, até vou colocar aqui para que você veja, ó. Vou dar o Ctrl C na minha aba início, vou colar aqui o mesmo e vou botar aqui tela inicial. Só para que a gente saiba que eu estou visualizando a primeira página, ó. Tela inicial. Então, se eu executar, observe, eu estou na minha tela inicial. Perfeito? Então, para que eu possa navegar entre as minhas páginas, o que eu vou fazer, ó? Esse primeiro aqui, eu vou chamar ele de btn underline cad, ou seja, vai referência ao cadastro. Então, ao dar um duplo clique nele, primeiro eu vou só mudar esse nome aqui, que aparece para a gente com aquele nome do próprio botão, ó. Então, vou aqui na propriedade capture e vou colocar aqui como cadastro. Então, vou dar um duplo clique nele e agora, dentro do seu evento clique, o que é que eu vou fazer? Ó? Lembre-se que a contagem dos controles das páginas começa em 0, ou seja, a primeira página é a 0, a segunda é a página 1 e a terceira é a página 2. Então, se eu quero acessar uma das páginas, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aquele nosso mi, só para facilitar a nossa vida, mi, ponto, e agora o nome do objeto. Ó. Multipage 1, que é o nome do objeto, ponto value e o valor da página que eu quero acessar. Bom, ao clicar no btn cadastro, eu quero acessar a aba cadastro, que é a minha segunda página, que tem valor de 1. Observe, ó. Se eu clicar sobre esse botão, eu sou lançado para a página com valor de 1. Se você entendeu isso, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou vir aqui nesse outro botão, vou chamar ele de btn consulta. Essa consulta aqui, possivelmente, eu vou utilizá-la para consultar o meu estoque mínimo. Então, essa consulta, observe, ó, btn consulta, e aqui no meu capture, eu vou colocar aqui consulta. Consulta, tá aqui o nome aparecendo, então eu vou dar um duplo clique nela, estou dentro do seu evento clique. Se observarmos o comando que eu acabei de criar, está aqui acima, basta dar um Ctrl C, dar um Ctrl V aqui,
e alterar para 2, porque eu quero acessar a minha terceira página. Observe, ó, se eu clicar agora nela, eu sou lançado para a segunda página. Se eu clicar neste, eu sou lançado para a minha segunda página. Se eu clicar nesse, eu sou lançado para a terceira página. Ah, Gleidson, e o menu? Bom, o menu só é interessante que eu visualize na primeira vez que abre o form. Depois que eu já estou com ele aberto, não há necessidade de eu criar um botão para ficar me jogando para a tela do menu. Da tela inicial. Então, o que vamos fazer agora? Ó? Observe, vou executar aqui novamente o meu formulário. Esse botão aqui está sem vida por enquanto. E observe que na minha consulta eu tenho uma label aqui que eu comecei e não terminei. Qual é a função dela? A função dela, observe, ó. Vou utilizá-la como cabeçalho para esse listbox. Lembre-se que o listbox ele tem algumas limitações e uma delas é o cabeçalho. Então vou utilizar aqui uma label auxiliar para funcionar como um cabeçalho. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó, desenvolvedor, Visual Basic, FM principal e vou lhe dar uma dica super interessante. Ó. Bom, como eu vou estar configurando aqui ele como cabeçalho, eu quero saber em que posição vai ficar o cabeçalho. Perfeito? Até porque, para que você entenda, ó, esse primeiro aqui vai ser o código produto. Ó. Então, se eu vim aqui botar code, eu quero saber agora onde é que vai ficar alinhado a informação que eu estou botando aqui, juntamente com a minha coluna. Observe, ó, se eu executar novamente e botar alguma informação, observe, ó, eu quero deixar alinhado tudo que eu digitar de acordo com as colunas. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu não tiver que ficar abrindo o formulário e fechando várias vezes. Tem uma forma bem interessante de se fazer, ó. Observe, ó, vou selecionar esse carinha aqui. As minhas informações estão na minha guia, observe, estão na minha guia BD, beleza? Está na minha guia BD, da coluna A à coluna G. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, com o meu listbox selecionado, vou aqui na minha propriedade Raw Source, ou seja, a minha fonte de dados aqui, e vou fazer o que, ó? Vou colocar aqui, ó, BD, interrogação, ou seja, eu estou me referindo à planilha. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar o meu cabeçalho para que apareça junto, ó, de A1, 2 pontos, até, eu não lembro qual é até que coluna vai. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, até F20. E vou dar um e vou sair do campo. Observe que ele já carregou, ó. Ao colocar a informação, vou clicar novamente sobre o meu listbox. E se observarmos, ó, a informação que eu acabei de inserir, ó, BD é a minha guia. Interrogação é porque eu estou forçando, estou referenciando a uma planilha. E o meu intervalo é de A1 a F20, pois eu quis que o cabeçalho aparecesse dentro, ó. Então, observe como é que está disposta essa informação, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na nossa planilha. Ele vai até a coluna G e não até a coluna F, como eu informei. Então, basta com ela selecionada, vou alterar aqui novamente o meu intervalo, ó, de F para G. Eu sei que vai além de 20 linhas. No entanto, não há necessidade de eu colocar mais linhas, porque a intenção aqui é apenas que eu visualize os dados, só para que eu possa saber aonde eu colocar os meus cabeçalhos, ó. Então, o intuito disso aqui foi somente para isso. Observe, ó, vou colocar aqui o meu código. Então eu posso agora vir aqui e dar uma alinhada, ó. Vai ficar muito mais fácil eu fazer dessa forma, porque agora eu estou visualizando aonde deve ficar os dados, ó. Aqui eu dou um espaçamento com a única label. Eu vou apenas digitando dentro da mesma. E claro, eu vou dar um espaçamento entre um nome e outro, só para que eu possa alinhar com os dados abaixo, ó. Aqui vai ser a minha descrição. No caso aqui eu vou botar tudo maiúsculo. Então, esse carinha aqui vai ser o nosso código. Aqui vai ser a minha descrição. Se observar, a minha descrição está meio que comida, ó. Eu não consigo visualizar a informação por completo, ou pelo menos uma boa parte dela. Então, antes de eu ter esse trabalho todo aqui de configurar, seria interessante que eu configurasse a largura do meu listbox. Para que você entenda, o listbox tem a propriedade colorIds, que permite que eu configure a largura das minhas colunas. Se eu não definir um valor, ele carrega com o valor padrão, que é este valor que eu estou visualizando. Então, observe que entre o código e a descrição, como o código é um número pequeno, tem muito espaço. Então, vamos diminuir esse espaço, ó. Então, eu vou forçar que a minha primeira coluna tenha, por exemplo, o valor de 20. Se eu sair do campo, você vai observar que ele vai acrescentar alguns caracteres a mais, ó. Sair do campo, se eu voltei para ele, observe que ele acrescenta um PT. Isso quer dizer o quê? Que é a abreviação para o significado aqui da minha largura, beleza? Ou seja, os meus pixels, vamos dizer assim. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui para que você entenda? Observe que agora ficou muito mais próximo
ficou muito mais próximo o meu código da minha descrição. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou só aumentar um pouquinho mais o espaçamento. Ó. Vou colocar como 25. Se eu sair do campo, observe que agora ele ficou até, de certa forma, legal. Vamos aumentar um pouquinho mais. Ó. Vou colocar como 30. Agora sim, ó, porque eu estou me baseando nessa informação aqui acima e não nesse cabeçalho que eu coloquei aqui abaixo, beleza? Então, a minha segunda informação, que é essa segunda coluna aqui, onde tem a minha descrição, observe que ela tá ainda está cortada. Se eu quiser visualizar ela por mais inteiro, vou colocar ponto e vírgula e vou colocar o valor da minha segunda coluna. Ou seja, para que eu possa informar mais de uma coluna dentro dessa linha, eu coloco esse ponto e vírgula e vou colocando o valor que eu quero. Ó. Então, ponto e vírgula. A próxima coluna eu quero com largura, por exemplo, de 200. E vou dar um Enter. Observe como é que já ficou. Ó. Já ficou bem mais visível. Ó. Se eu quiser um pouco maior, vou botar 220. Observe aí. Ó. Se eu colocar 210, pronto, 210 ficou bem interessante. Ó. Então, aqui eu posso simplesmente deixar a minha descrição como se ela fosse no alinhamento, no centro. Ou eu posso simplesmente trazer a minha descrição aqui mais para próximo do meu código. Que é o que eu vou estar fazendo. Ó. Descrição, ó. Vamos só dar um destaque aqui nesse carinha aqui, nessa label, ó. Com ela selecionada, eu vou aqui no meu back color e vou mudar aqui para minha paleta para preto. Ou seja, a cor de fundo mudou para preto. O meu texto sumiu porque a cor do texto é preto. Então eu tenho que mudar a cor do texto agora. Fore color, ou seja, a minha cor de fonte. Fore color, eu vou mudar aqui de preto para uma cor mais visível, ó. Vou colocar branco, ó. Observe, ó. Lembrando que eu posso aumentar isso aqui. Basta eu vir aqui na minha propriedade de fonte, mudar aqui, ó, através da minha caixinha e configurar a fonte que eu queira, o estilo que eu quero e o tamanho que eu quero, ó. Se eu quero também riscado ou sublinhado, e por aí vai. Por enquanto eu vou deixar o padrão aqui, ó. Meu trabalho vai ser apenas configurar aqui as minhas colunas, ó. Então eu quero agora a marca. Então eu vou aqui, vou digitar marca e vou dar um espaçamento, ó. Dar um espaçamento. Observe, ó, eu estou digitando dentro do próprio objeto e vou dando o meu tab, ó. Perdão. Vou dando o meu espaço, ó. Aqui vai ser as minhas medidas. Observe aí como ficou bem mais fácil fazer dessa forma. Depois a gente só remove essa fonte de dados do meu raw source, beleza? Porque senão vai afetar o nosso código. Na hora que a gente for fazer uma pesquisa, se o raw source está preenchido, eu estou fazendo uma pesquisa de outra forma, via código, vai dar uma divergência e ele não vai compreender o que eu quero buscar, beleza? Então, quando a gente configurar aqui nosso listbox, a gente vem aqui no raw source e remove esse intervalo. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou dar um espaçamento e vou colocar aqui quantidade mínima. Já isso aqui vai ser a minha quantidade, que seria a quantidade que eu tenho em estoque. E por último vai ser o meu valor unitário. Ó. VL, vou colocar aqui unitário. Observe, ó. Se o meu listbox ficou muito pequeno para as informações, basta eu arrastar o mesmo. Ó. Vou arrastar aqui um pouco. E vou arrastar também a minha label. Ó. Agora eu posso diminuir, posso trazer ela um pouco para mais próximo do meu listbox. Agora ficou bem mais interessante. Ó. Eu tenho essa barrinha de rolagem porque possivelmente eu tenho espaço para correr. Ó. Deixa eu tentar aqui diminuir um pouco. Observe que eu tenho uma barra de rolagem. Se eu aumentar um pouco mais, agora sim sumiu aquela barra de rolagem na minha horizontal. Só a vertical porque eu tenho dados além do que eu estou visualizando. Então eu vou aumentar só um pouquinho aqui a minha label. Legal? Então, entendido isso, agora eu posso vir aqui no meu raw source e apagar essa informação que eu havia colocado. Então vai sumir esses dados aqui abaixo. Vou sair do campo e sumir. Aqui nos registros contratos também vou reposicionar o mesmo para próximo meu listbox. Eu posso, com ele selecionado, vou aqui na fonte da Roma e vou configurar ele no tom negrito. Coloca como 10, vou dar um OK. Vou salvar o nosso projeto e vamos executar novamente para ver como é que ele está ficando. Ó. Tá ganhando uma cara. Ó. Vou aqui em consulta, observe. Ó. Se eu vim aqui colocar o detergente, observe. Ó. Ficou bem mais interessante e fácil. Ó. Você pode estar aumentando o tamanho da sua fonte. Ó. Se eu colocar aqui de alvejante, observe que traz também. Se eu colocar aqui, por exemplo, só a letra A e der um Enter, observe que vai trazer todos os produtos que contêm a letra A. Lembre-se que eu estou pesquisando
não em todas as colunas do listbox, e sim apenas em uma coluna única, mas no entanto por par do nome. Estou pesquisando aqui na coluna 2, que é a minha descrição. Legal? E eu vou transformar essa coluna aqui, eu vou transformar essa aba aqui possivelmente na consulta de estoque mínimo. E qual é a ideia aqui? A ideia para esse projeto é o que? É eu simular a venda de um produto. E como é que seria isso? Eu vou criar uma outra aba, onde eu vou estar preenchendo com alguns dados. E se o meu usuário não souber o código do produto, ele vai poder pesquisar, selecionar as informações de um outro listbox, trazer para dentro desse, e com o valor, com a quantidade que eu informei, ele já multiplica a quantidade que eu estou querendo vender com o valor unitário e já traz para dentro do meu listbox atualizado com o valor total de cada produto. A intenção é essa. Legal? E claro, quando eu confirmar a venda, ele vai debitar do meu estoque a quantidade que saiu, ou seja, a quantidade que eu vendi. E um detalhe também interessante, se eu tentar dar saída de um produto com a quantidade maior do que eu tenho em estoque, ele não vai permitir. Perfeito? Então, eu espero que você tenha gostado do que fizemos até aqui. Para que eu saiba que você gostou, eu preciso daquele seu gostei e utilize o campo comentários para que a gente possa dar continuidade nesse projeto. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Até o próximo vídeo. Valeu!